Fibra muda tudo. Pergunte pra quem tem. Ligue 0800 080 8000 ou acesse oifibra.com.br. Oferta com fidelização de 12 meses, sujeito a multa em caso de cancelamento. Consulte disponibilidade e regulamento no site. Parabéns, Alegrete! Há 190 anos, o município de Alegrete é destaque na cultura, na tradição gaúcha e na economia do Rio Grande do Sul e do Brasil. Pra gente, é o maior orgulho fazer parte dessa grande história. Uma homenagem da Pileco Nobre, para nutrir o melhor em você. Atenção, beneficiários do programa Bolsa Família. Se você faz parte do programa Bolsa Família, fique atento e faça sua atualização de dados. Devem comparecer na unidade de saúde mais próxima de sua casa. Mulheres de 14 a 45 anos e quem tem crianças menores de 7 anos para agendar o acompanhamento. Compareça e garanta o seu benefício. Prefeitura de Alegrete, construindo um novo futuro. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Este programa é de produção independente e as opiniões dos convidados e idealizadores são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. Todos os sábados na Tia Alegrete, das 12 às 13 horas. Cidade Rural, o seu canal de informações do setor primário e o desenvolvimento da região. Alegrete é Cidade Rural. Patrocínio: Posto Taquito é Rede Origem. CAL, juntos somos fortes. Sindicato Rural de Alegrete, a serviço do produtor. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Um grande abraço para a Eunice Dornelles e o Davi Concórdia, essa equipe que me antecedeu aí, com Clarim Campeiro. Um abraço para vocês e vão com Deus no coração. Senhoras e senhores, hoje estarei aqui sozinho porque esperando nossos convidados. Mas a Cíntia teve compromisso, teve que viajar e eu estou aqui com vocês então para fazer o programa junto com o Moisés. Um grande abraço, Moisés. Toca aí nossa vinheta então. Do plantio à colheita, da cria à terminação, a CAL está sempre ao lado do produtor rural. Senhor agricultor e pecuarista, conte com a CAL em todos os momentos da sua produção. CAL, juntos somos fortes. Combustível de qualidade é nas unidades da Rede Origem. Em Alegrete, a procedência é comprovada pelos clientes do Posto Taquito, localizado na Avenida Ibicuí, zona leste da cidade. Lá você também irá encontrar um consultor especializado para a troca de óleo, loja de conveniência completa e outros serviços. Nossa equipe está preparada para te oferecer atendimento personalizado com a melhor estrutura. Posto Taquito é Rede Origem. Siga-nos nas redes sociais, @Rede Origem. Estar ao lado do produtor é mais que representar. É conhecer a nossa força e saber que unidos somos muito mais fortes. É saber dos nossos direitos e atuar no desenvolvimento da agropecuária como atividade econômica sólida e próspera. O Sindicato Rural de Alegrete baseia sua atuação na defesa da livre iniciativa, direito de propriedade, economia de mercado e nos interesses da classe produtora. Seja mais forte, seja nosso associado. Sindicato Rural de Alegrete, a serviço do produtor. De primeira mão, já vamos mandar um abraço para o João Ponte, para o Mero Tarragô, que com certeza estão sempre
junto com a gente no programa, são colaborador também do programa. Dizer para vocês, se vocês têm alguma informação, podem ligar aqui para a rádio que eu posso participar junto com a gente aqui e nós colocamos no ar aí. Qualquer coisa pode ligar que nós estamos aqui. Se tem alguma notícia importante, alguma notícia da pecuária principalmente, podem ligar para a gente. Bom, pessoal, como eu vou antecipando até que chega nosso convidado aí de hoje, eu vou antecipando aqui algumas coisas sobre o mercado do arroz. O mercado do arroz doméstico brasileiro, ele está bastante firme, com muita tendência desde março, abril, com o pessoal tentando, o mercado em si sendo um pouco baixista, parece que uma hora sobe, depois fica estabilizado, mas como eu vinha falando há muito tempo, se nós observarmos em dólares, ele está em torno de 15 dólares. 14,50, 15 dólares é um preço, seria um preço excelente, preço ótimo, se não tivesse todo o problema dos custos. Também me reporto aqui que eu tenho falado com nossos ouvintes e às vezes eu tenho comunicado lá desde agosto, setembro, quando o mercado interno começou a divulgar, os agentes comerciais divulgar que o nosso mercado estava em retenção, em diminuição de vendas, retraído, que não estávamos vendendo. E eu usava uma palavra que as vendas nossas estavam bombando. E 2 produtores me contataram essa semana e disseram: Gilberto, tu está falando que o arroz está bombando, mas não é bem assim, ele está bastante difícil de melhorar um pouco mais os preços, ele está até retraindo um pouco os preços. E aí eu digo: não, mas eu não estou falando que está bombando em termos de preço, eu estou falando que está bombando em termos de venda. Para dizer que agosto nós vendemos muito bem, exportamos também, setembro também. Pelos meus cálculos das vendas do mês, desse período de 2021, desses 9 meses de 2021, comparado com os 9 meses de 2019, tirando 2020 fora, eu já comentei aqui no programa, nós estamos de 8 a 9% a mais vendendo, então está vendendo. E aí percebo isto, que o consumo de arroz no mundo ele está maior. É importante dizer que os números que a gente observa e que eu tenho acompanhado, os números tantos mundiais, tantos números americanos, os do Mercosul, é impressionante que quando fica estagnado o consumo, a produção também fica estagnada. Quando há um consumo maior, como aconteceu o ano passado, aparece uma produção maior também nos números. É uma questão de metodologia, de cálculos, que tanto, por exemplo, se produzia no mundo 493 milhões de toneladas de arroz beneficiado e se consumia em torno de 490. E isso ficou por mais de uma década nesses padrões de aumento de produção e consumo um pouco mais. É impressionante que do ano passado o nosso consumo estava determinado em torno de 495, a produção em torno de 500, e nós fomos para um consumo de 514 milhões de toneladas.
512 está determinando que o mundo vai produzir neste ano. Só que, impressionante, o consumo vai ser 212 e 213. Só que a produção agora estão dizendo que vai ser 510. Então é impressionante como os números, e aí a gente olha os números de um lado e do outro, e eu ouvi, eu não sei se da Notícias Agrícolas aqui do Brasil, ou se daquela equipe da Rural Business, eu ouvi há uma semana atrás, no final do dia 12, na verdade foi dia 12 de outubro agora, eles comentando sobre os números da produção da soja pelo USDA do mundo, dos Estados Unidos, e este jornalista disse o seguinte, que os números da produção da soja, principalmente dos americanos, era uma marmelada. Então esse termo não é meu, e eu comecei a observar que realmente quando a gente fala em número dos estoques e coisa e tal, a gente tem que estudar muito, ter muitas referências anteriores para entender esta marmelada toda. Bom, mas eu fiz esse pequeno histórico aqui para dizer o seguinte, dia 15 de outubro de 2021, saiu uma matéria nos Estados Unidos que se chama assim, Mercados Globais, Arroz dos Estados Unidos, e aí diz que os Estados Unidos recupera a participação no mercado da América Central. E eu vou ler para vocês para não me perder nesta matéria. Então diz o seguinte, a América Central continua a ser uma região importante de importação de arroz do hemisfério ocidental. Vocês lembram que no programa aqui eu muitas vezes tenho falado do hemisfério ocidental, da parte ocidental do mundo, sobre demanda, consumo, sobre produção de arroz. Bom, então eles estão dizendo que a América Central, os países da América Central, continuam sendo uma grande região para a importação de arroz, principalmente para os americanos. Bom, então diz o seguinte, a demanda deve crescer devido a tendências crescentes do consumo. Olha a previsão deles, a tendência crescente dos consumos, é coisas que eu venho falando, porque eu venho acompanhando os números faz tempo, e é isso que está mostrando mesmo, um aumento crescente de consumo, deste grão básico, dizem eles, que é o caso do arroz. Com uma produção limitada na maioria dos países da América Central e das Américas, as alterações permanecerão relevantes. Quer dizer, como eu tenho dito, nós não produzimos tudo que nós consumimos, então essas alterações é interessante. Embora os Estados Unidos sejam um grande exportador de arroz para a região da América Central, olha atenção, pessoal, embora os Estados Unidos sejam um grande exportador de arroz para a região da América Central, os países sul-americanos têm sido concorrentes formidáveis, embora este ano não temos perdido as vendas, segundo ele dizia aqui. Apesar dos acordos de livre comércio entre Estados Unidos com os países da América Central, tanto o acordo do Panamá como o acordo da República Dominicana e América Central, esses acordos comerciais, existem as tarifas crescentes e gradativa dos acordos, embora todos esses acordos e as tarifas reduzidas, vamos dizer assim, eles estão dizendo que os países sul-americanos estão competindo com os Estados Unidos. Então, o que eles dizem?
Todas as importações da América Central pelos Estados Unidos está havendo um contraste com as exportações dos países da América do Sul, que são Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, que estão aumentando sua participação no mercado nesta última década. É verdade, nesta última década, nós saímos de não exportar nada ao Brasil para exportar cativo 1.300.000, que é o que nós temos de mercado cativo mensal, 1.200.000, 1.300.000 de tonelada. Isso representa 100.000 toneladas mês. Isso é um fato, é um mercado dessa última década. Os outros países aí, como Paraguai, Uruguai e Argentina, também têm seu mercado cativo. O que mais que diz aqui? Esses principais países exportadores não se beneficiam dos acordos, como eu falei anteriormente, do livre comércio. Aqui está repetindo que nós, os países aqui do Mercosul, vamos dizer assim, para vocês entenderem, não se beneficia dos acordos tarifários do livre comércio. Aí eles dizem assim: mas devido aos preços favoráveis e a proximidade que nós estamos desses mercados, quer dizer, nós estamos, a América Central fica logo aqui, depois do Brasil ali, então, no norte do Brasil, então nós obtivemos ganhos em exportação. E aí eles dizem assim: os exportadores sul-americanos, no caso quem nos compra, obtiveram ganhos em 2020. Quero falar isso para chamar a atenção o seguinte, aproveitar o gancho de vocês. Então, os exportadores tiveram vantagens em 2020 quando nos compraram arroz a 50, 55, 60, 65, e o ano passado levaram a maior parte do nosso arroz para fora, e o produtor não estava atento. Embora o programa em 2019, em janeiro de 2020, eu aqui no programa pedia para os produtores estar em alerta. Por quê? Porque a safra americana de 2019 tinha colhido 20% menos. E em dezembro de 2019, as exportações foram 232 mil toneladas. Dizem que é porque não sei o quê. A verdade é o seguinte: terminou a colheita em novembro dos Estados Unidos, foi uma colheita menor, e em dezembro houve uma grande procura pelas empresas exportadoras de arroz, do nosso arroz do Brasil, certo? Vamos seguindo na notícia aqui, vamos fazendo um gancho, mas vamos seguir na notícia. O que eles dizem? Eu estava falando de 2020, agora o que eles dizem para 2020-21, que é o ano agora, esse ano de estabilidade de preço. Diz o seguinte: a região central da América está importando menos à medida que a produção se recupera, invertendo as tendências dos Estados Unidos, que retornou com maior parte do mercado este ano, com preços competitivos e com maior oferta. O que aconteceu, pessoal? Nós tivemos uma ótima colheita neste ano que passou. Lá em outubro e novembro de 2020, do ano passado, quando estava aquela euforia no mercado do arroz, os Estados Unidos estavam colhendo também uma grande colheita, que eu dizia e anunciava aqui, dava um número para vocês de 215 e 218 milhões de sacas deles, e eles colheram 227. Então os Estados Unidos o ano passado colheu bem e nós colhemos bem. Então a América Central se beneficiou disso e conseguiu comprar arroz com mais
competitividade, pero não muito. Por quê? Porque o arroz dos Estados Unidos permanece em 13, 14 dólares, estabilizado, mas ele permaneceu todo esse período. Agora, os Estados Unidos está ainda com a colheita, é bom eu dizer para vocês, depois daqui a pouco eu vou falar da colheita dos Estados Unidos, a situação. Vamos seguir nesse aqui para não fazer confusão. Bom, aí o que diz esta matéria, pessoal? Esta matéria diz o seguinte: olhando para 2021 e 2022, que é este ano, vamos olhar para este ano, Estados Unidos terminando de colher, e 2022, que é a colheita que nós vamos colher. Olhando para 2021-22, a América Central deve importar mais arroz. Quando é que é 2021-2022? 2021-2022 começa a contar a partir de 1º de agosto. Por quê? Porque é a partir da colheita americana. Termina a colheita, o ano safra americano em julho e começa um novo período em 1º de agosto. Então, a partir de 1º de agosto, 2021 e 2022, a partir da América Central deverá importar mais arroz. Vou abrir uma aspa aqui, um momentinho aqui para dizer para você o seguinte, que agora na exposição feira, a primeira palestra foi do presidente da Federarroz, Alexandre Velho. O Alexandre Velho, depois da palestra, nós fomos jantar e ele estava comentando, ele deve estar no México agora essa semana, que ele foi convidado lá para negociações e para uma exposição e apresentar o arroz lá no México. Então a Federarroz está lá no México. E eu disse para ele o seguinte: os mexicanos, a indústria mexicana, os comerciantes lá do México vão tratar como um rei. E ele ficou me olhando e disse: olha, eles vão estar na tua volta. Por quê? Porque eles sabem, assim como nós aqui soubemos, da colheita americana, que não está produzindo, nós anunciamos, não está com uma boa produção este ano e nem uma boa qualidade. Como o nosso presidente da Federarroz está indo lá com a amostra de arroz do nosso produto de qualidade, eu só imagino como é que ele vai ser tratado. Mas vamos esperar ele voltar de lá para ele nos contar isto. Bom, mas aí, então, em 2021-22, eles dizem que a América Central vai precisar importar mais arroz. Com certeza vai. Com uma safra, por que isso? Por causa da safra menor nos Estados Unidos. E por até a América do Sul, que somos nós, termos uma ampla possibilidade de estoques que nós temos hoje e de uma próxima colheita. Entenderam, pessoal? Assim é o que o mercado americano está dando esta notícia, que agora dia 15 de outubro. Então ele diz assim: os exportadores americanos podem enfrentar desafios para manter a participação majoritária nesses mercados da América Central no próximo período, na próxima temporada. Quando é que é a próxima temporada, pessoal? A próxima temporada é, como eu falei, 1º de agosto de 2021 a 30 de julho. Então, os próprios americanos estão dizendo isto. Por que eu faço esse link, pessoal? Atenção, cuidado, senhores produtores, fiquem em alerta. Façam seus negócios, cada um faz com a sua capacidade, com a sua, intuição. Façam o seu negócio, façam média, vão vendendo, não precisam se precipitar muito. Temos que estar em alerta.
porque o mercado, ele é violento, ele não é para amador, e o mercado sempre quer comprar por menos e vender por mais. E eles estão esperando para virem comprar por menos aqui. Certo, pessoal? Vamos, enquanto isso, falando mais alguma coisinha aqui, mudar para a parte lá dos Estados Unidos da colheita. Como é que está a colheita nos Estados Unidos? Bom, Moisés, vamos fazer o seguinte, bota os nossos comerciais aí, que eu vou atender o telefone aqui, ou bota uma música aí, o taipeiro, tá bem? Enquanto eu vou atender o telefone aqui. Trazendo na pá o espelho da lida, aguando a comida que brota do chão. Taipeiro guerreiro que anda paciente, tapando o boquete que a água furou. Parecem com veias, artérias de um ser, as taipas de terra que vai percorrer. Taipeiro guerreiro sozinho não cansa, alimenta a esperança nas águas que vão, levando seus sonhos que vão por aí, junto com as águas do rio Ibiqui, levando seus sonhos que vão por aí, junto com as águas do rio Ibiqui. Taipeiro guerreiro que pensa em amores, espanta pavores de velho ficar, que seu caminhar não se torne tão lento, esquecendo do tempo e alguém encontrar a pele queimada de um sol tão vermelho, é apenas o espelho de alguém a lutar pra ter no seu mundo bastante alimento e acabar com o tormento da fome enxergar. Taipeiro guerreiro sozinho não cansa, alimenta a esperança nas águas que vão, levando seus sonhos que vão por aí, junto com as águas do rio Ibiqui, levando seus sonhos que vão por aí, junto com as águas do rio Ibiqui. Taipeiro guerreiro sozinho não cansa, alimenta a esperança nas águas que vão, levando seus sonhos que vão por aí, junto com as águas do rio Ibiqui. 12h30. Do plantio à colheita.
Da cria à terminação. A CAL está sempre ao lado do produtor rural. Senhor agricultor e pecuarista, conte com a CAL em todos os momentos da sua produção. CAL, juntos somos fortes. Estar ao lado do produtor é mais que representar. É conhecer a nossa força e saber que unidos somos muito mais fortes. É saber dos nossos direitos e atuar no desenvolvimento da agropecuária como atividade econômica sólida e próspera. O Sindicato Rural de Alegrete baseia sua atuação na defesa da livre iniciativa, direito de propriedade, economia de mercado e nos interesses da classe produtora. Seja mais forte, seja nosso associado. Sindicato Rural de Alegrete, a serviço do produtor. Combustível de qualidade é nas unidades da Rede Origem. Em Alegrete, a procedência é comprovada pelos clientes do Posto Taquito, localizado na Avenida Ibicuí, zona leste da cidade. Lá você também irá encontrar um consultor especializado para a troca de óleo, loja de conveniência completa e outros serviços. Nossa equipe está preparada para te oferecer atendimento personalizado com a melhor estrutura. Posto Taquito é Rede Origem. Siga-nos nas redes sociais, @Rede Origem. Voltando então, Moisés, com nossos ouvintes aqui, enrolando um pouco, porque a Cíntia não está aqui, né? Mas agora já nosso convidado aqui, que estava numa outra participação, o Plastina, chegou aqui, o presidente do Sindicato Rural. Mas antes disso, antes de nós conversarmos, Plastina, eu vou só terminar o assunto aqui, sobre a produção da colheita dos Estados Unidos, aonde saiu no relatório agora do dia 14 de outubro. O próximo relatório importante vai ser os próximos dois que tiver, o de 12 de novembro e depois o final de janeiro, que é o de 12 de janeiro, que é onde eles têm que contabilizar realmente tudo o que aconteceu nesta safra nos Estados Unidos, e aí eles têm que fechar os números. Mas agora, dia 14 de outubro, eles colocaram o seguinte: nada que o nosso público aqui não está ao par, mas é só para vocês entenderem que o que eu tenho falado aqui não é coisa minha, tem um fundamento de onde é que eu tirei. Então, o relatório da NAS de 14 de outubro de 2021 sobre a colheita americana diz assim: a colheita de arroz no delta dos Estados Unidos, que o delta então é Arkansas e Mississippi, aí no delta do Mississippi de 2021 permanece para trás, permanece atrasada, é isso que quer dizer aqui. As chuvas persistentes em todo o sul nesta primavera atrasaram os plantios e as operações de manejo de campo do arroz, levando a uma colheita ficar atrasada, principalmente numa boa parte do sul. Para a parte mais sul lá, para a semana que encerrou dia 3 de outubro, então as pesquisas dia 3 de outubro, pessoal, a colheita dos Estados Unidos estava em 73% de todo o arroz. E no estado de Arkansas, pessoal, aonde plantas colhem 50% da lavoura de arroz americana, estava com 72%. Eles dizem o seguinte, e aqui que me chama a atenção os números, que 3 de outubro estava 4 pontos percentuais na frente da colheita do ano passado. E a colheita do ano passado eu sei que eles tiveram um problema. Eu não entendi até hoje como é que não foi 215 milhões e foi 227 milhões que eles colheram. Bom, mas daqui 2, 3 anos vai aparecer a verdade mais consistente. Mas eles aqui já deram um ponto aqui que me deixou de mutuca, pessoal. Como que este ano que está atrasado ainda está 4% na frente do ano passado? Mas, eles falam, além disso, está 10 pontos atrás da média dos últimos 5 anos. Então, o ano passado também eles atrasaram a colheita mais do que esse ano. É 2 anos que eles vêm atrasando a colheita. Isso só para ter uma noção, pessoal. Bom, diz que na Califórnia, a área plantada na Califórnia foi muito menor este ano.
Com isto, permitiu uma conclusão antecipada do plantio lá na Califórnia, porque foi uma área bastante menor, aonde eles estão com 55% colhido. A colheita lá neste momento, 13 de outubro. Aí eles falam assim, que é outra coisa que eu quero chamar a atenção. Os suprimentos combinados, quer dizer, todo o que eles têm de arroz, está dentro de uma previsão normal. Em torno de lá na Califórnia, em torno de 11% mais baixo do que o ano passado. Quer dizer, eles estão dizendo que o estoque final lá, depois de tudo feito, tudo comprado, importado, exportado, vai sobrar 11% menos os estoques. Aí eles dizem assim, previsão que menor estoque desde 2008, 2009. Em 2008, 2009, os preços agrícolas de grãos médios e curtos nos Estados Unidos foram recorde. Eu peguei esse pedacinho aqui para dizer assim, porque eu tenho feito alguns comentários, o pessoal escrevi um artigo onde eu falo que nós temos uma tendência de nos aproximar de 2008, 2009, e todo mundo sabe os preços que foram lá. O que me leva... São alguns detalhes que o pessoal fala e eu vou captando, e por toda uma conjuntura no momento. Pessoal, a Europa está faltando tudo, desde de alimento, desde nos mercados, em alguns países, o problema de gasolina, você sabe, eu não preciso dizer isso. E quarta-feira agora, eu trouxe aqui, mas na hora de salvar, coisa e tal, uma notícia, eu acabei não salvando no meu computador. Mas quarta-feira de noite decidiram os trabalhadores da John Deere lá nos Estados Unidos entrarem em greve. Inclusive a notícia que saiu é o seguinte, que os agricultores americanos, eles vão ter dificuldade em receberem os seus pedidos das máquinas que estão compradas. E aí eles fazem uma referência que a greve desses trabalhadores lá e envolve 10 milhões, se eu não me engano, eu não li bem direito, eu trouxe para ler aqui, 10 mil trabalhadores, e que uma greve nessas proporções, eu não entendi na tradução, eu tenho que pesquisar mais, que ela a maior desde 1986, aonde ficou 100 e tantos dias em greve, e que é uma dificuldade. Isso é para chamar a atenção o seguinte, pessoal, nós temos todo um enfrentamento pós-pandemia, que nós não subimos os custos, não subimos o mundo. Eu vou trazer para vocês num outro momento que a Universidade de Arkansas já está falando dos custos do fertilizante para a próxima lavoura de arroz, que eles estão terminando de colher agora, que eles vão plantar em março e abril, e eles estão com dificuldade, Plastina, porque eles não sabem se o custo que vai ser do fertilizante, e pior, o professor diz o seguinte, não sabemos se vai ter suficiente. Não podemos nem falar dos custos, nós falamos se vai ter condições de atender com fertilizante. Então, pessoal, alerta máximo. Mas estamos aqui com o presidente do sindicato, vamos falar rapidinho de uma grande exposição, feira que aconteceu. Bom dia, então, aos ouvintes do programa Cidade Rural na Rádio Alegrete. E então falaremos sobre a exposição. A exposição, ela foi uma exposição de retomada, então ela teve o seu tamanho, agora mesmo tu falava esse pós-pandemia, né? Mas nós ainda estamos na pandemia, porque o vírus ainda está circulando. Está circulando. Então as pessoas têm muito medo, né? Então nós fizemos um formato onde a gente procurou, claro, dentro agora não terminaram os cálculos ainda do que se gastou e o que se recebeu dos patrocinadores, mas a gente procurou fazer um negócio bem casado, então não deve sobrar nada, né? Mas também não vamos ficar devendo.
né? Então, nós cumprimos a nossa função, né? A nossa função oferecendo ao público em geral, tanto presencial como virtual, todos esses elementos que foram levados a cabo lá na exposição. Ou seja, em primeiro lugar, a gente ofereceu a exposição normal de animais, né? Onde confirmou, vamos dizer, mais uma vez, a diminuição do comparecimento de venda de touros, né, de reprodutores, né, porque existe uma tendência aos reprodutores serem vendidos só em remates particulares e em casa, certo? E não participando da exposição. Mas o fato é o seguinte, a gente reconhece que esse é um problema. Para quê? Até para a própria sobrevivência do sindicato como um parque, né? Que sempre se colocou como a maior praça de venda de gado em pé do Rio Grande do Sul. E ainda é, né, a maior venda. Ou seja, semanalmente cruzam muitos animais ali, animais de recria, né, e alguns também até terminados ou reprodutores, né, para serem vendidos. Mas isso aí cabe essa diminuição da oferta de reprodutores, cabe um trabalho. A gente tem ciência disso e vamos começar imediatamente a trabalhar para quê? Para que esses remates sejam concentrados nessa época, né? E, inclusive, se fosse possível, até dentro dos dias de exposição, porque aí ele tem uma oferta, por exemplo, tem mais pessoas interessadas vão estar por ali. Os remates hoje são todos, né, em formato virtual e presencial, não atrapalharia nada e abrilhantaria o foco nosso de continuarmos sendo a maior praça de venda de gado e reprodutores de genética, né? Isso é importante, essa retomada. Mas o Alegrete, a economia não é só a economia pecuária. Nós temos o arroz, né? Nós temos o leite, né? Temos os ovinos. Todas essas economias foram contempladas. E para a gente contemplar ou seja, procurar saber melhor do aumento da cultura da soja, se ela é uma ameaça ao arroz, se ela é uma ameaça à pecuária, o que vai acontecer? Nós fizemos esse ciclo de palestras, né? Que, como andou muito bem, nós devemos continuar para a próxima edição. E isso aí não é que seja só na exposição, isso aí tem que ser permanente, né? Então, foram oferecidas palestras nos seguintes modelos, assim. Em primeiro lugar, com a visão da nossa que era a maior cultura, que era o arroz, né? Hoje ainda o arroz foi equilibrado pela soja, não a área mesmo dobrou, né? O arroz hoje com 50 e poucos mil hectares e a soja já está chegando perto dos 100 mil hectares. Mas como o arroz gasta o dobro da soja, estão mais ou menos em igualdade de condições hoje, né? Só que o potencial de crescimento da soja é muito maior. Então isso tudo foi analisado. A soja é uma ameaça, não é uma ameaça? Com relação ao arroz, absolutamente não é uma ameaça, ela é uma parceira. Porque se a gente conseguir diminuir, por exemplo, o risco da soja, né, 50% do seu sucesso da cultura da soja é o clima. Ou seja, se faltou água, em alguns momentos, né, hoje você trabalha, variedades, manejo de palhada, essas coisas, plantio direto, isso tudo vem para matar aquele negócio dos veranicos, né, que acontece durante o ciclo da soja. Mas se a gente consegue irrigar a soja, né, é uma cultura que tem metade do custo e ainda apresenta resultado econômico. E não tem esses altos e baixos de mercado. Exatamente. Sazonalidade. Então, por isso é que ficou constatado, por exemplo, com relação ao arroz, além dela não ser competidora, na rotação com o arroz, existe um aumento da produtividade do arroz e uma diminuição do uso de insumos, porque ela capta nitrogênio do ar, né? Armazena no solo e o arroz vai aproveitar. Tu pode diminuir a adubação nitrogenada, né? Em algumas, conforme as análises, lógico, o desenvolvimento, às vezes leva anos, né? Mas, então, analisamos essa, assim, contra o arroz e contra a pecuária. Seria? Não, absolutamente também não, porque ela, nas suas socas da soja e no manejo dela para chegar na sua
no ponto ideal para plantio, existe um aumento da oferta forrageira, que aí, dependendo da negociação, que foi abordada depois na outra palestra, tu vai poder usar mais ou menos essa conforme a negociação que tu tiver com o arrendador, ou mesmo se tu for o plantador, tu vai saber usar esse aumento de oferta forrageira, e com uma pequena, vamos dizer, especialização, ou seja, ser mais eficiente a pecuária, ele não deverá ser influenciado em nada pela soja, só tu vai conseguir fazer, tu vai recriar melhor as tuas terneiras, vai conseguir colocar em cria mais cedo, né? Vai conseguir abater o novilho mais cedo, ou comercializar mais cedo, porque nós, no Alegrete, aqui somos a nossa característica é a produção de terneiro, né? Então hoje, por exemplo, se o mercado, como todas as indicações dizem, que o mercado da pecuária ele deve se manter firme, né? Apesar dessa probleminha com a China aí, mas em seguida já deve estar resolvido isso, ele deve se manter firme e num patamar bom. Não tem por que tu recriar o terneiro, tu vai desfrutar o terneiro, então aí tu vai ser mais eficiente, né? Tu vai usar menos área e vai permitir um belo casamento com a nós vamos aumentar a pecuária com soja, com trigo, nós vamos aumentar a produção. Nós vamos não diminuir muito o estoque, pode até diminuir um pouco, mas nós vamos aumentar a eficiência, ou seja, nós vamos ganhar mais com esse casamento com a soja. E assim, aí depois analisamos uma parte econômica com o Antônio da Luz, onde ele mostrou que esses reflexos já estão presentes na nossa economia, né? Isso chegando perto de 100 mil hectares. E se tu projeta uma parte vamos dizer, ela pode tranquilamente dobrar de área. Tu imagina para a economia do Alegrete, será muito importante, né? Mas claro que aí a gente vê assim, mas as complicações ambientais também. Teve uma palestra que abordou isso, os licenciamentos, como é que está acontecendo para ter uma soja legal hoje, né? Que tem complicações que estão sendo até discutidas com o próprio governo, porque tem o bioma Pampa, ele tem uma parte que tem relação com o registro da soja, reserva legal ou não, que está sob júdice. Né? Falando nisso, tu sabe que eu vou mandar um abraço para o Alvarenga, que é produtor da apicultura, e ele estava muito preocupado dizendo o negócio das abelhas, e eu fui dar uma investigada, quero dizer para ele ficou de me ligar, não me ligou. Quero debater com ele esse assunto, porque tem solução, como tu está falando, com toda essa coisa, tem solução e tem já coisa de sucesso que a abelha funciona junto, beleza, tem todo um protocolo, vamos dizer, para ser cumprido. A soja é uma cultura que é uma leguminosa, né? Ela floresce. Ela pode servir de alimento. Agora assim como o soja tem que ter o seu licenciamento para ser regrado o seu crescimento, as abelhas também tem que ter. Né? Assim como nós temos medo que a soja veio atrapalhar a vaca, veio atrapalhar o boi, nós temos que fazer o integrar. Tem que ter as suas distâncias, e aí vem as instruções normativas da aplicação correta dos herbicidas, isso tudo a gente já faz no arroz e deve fazer para a soja, e o pessoal do soja, ele é bem aplicado na tecnologia. Bem mais tecnicamente tecnológico. E hoje, eu vou dizer, uma lavoura do seco que cresce dessa maneira, né? Ela, com resultado, isso aí ninguém vai poder travar, ela vai vir e vai empurrar. Então, que empurre, mas empurre com jeito, né? Dentro dos limites. E aí a gente abordou, então, essa parte... depois passamos pela essa parte de licenciamento, depois nós vimos um pouco até de elementos biológicos aplicados à cultura da muito soja. Bom, eu assisti todas as palestras, nota 10, nota 1000. E finalizamos assim com um aspecto mais político, né, para mostrar que para esse crescimento acontecer, a gente precisa de ter energia, a gente precisa ter estrada melhor, a gente precisa de prefeito, a gente precisa de vereador, a gente precisa de deputado, a gente precisa de todo mundo, ninguém vai viver sem. E também falamos sobre, vou dizer, a rede ferroviária, também tem algumas coisas interessantes. A logística. Saindo. E sobre aquela energia, né, os campos eólicos esses, né, que é impressionante como está desenvolvendo isso, e se Deus quiser nós vamos ter alguma
um desenvolvimento com essas parcerias que o governo está normatizando agora com as suas reformas, né, de vir empresas para... Já está pronto os levantamentos, né? Então, é uma quantidade importante de energia elétrica que pode ser gerada na nossa região aqui. Tanto que essas linhas que estão construindo já são para transferir aquela lá de Livramento, e essas nossas são ao correr daquelas, né? Vem na direção, vem até aqui o Alegrete, né? Claro. Desde lá para aquela coxilha, né? Margeando a área de proteção ambiental do Ibirapuita. Então então fechou-se as empresas muitas das empresas que nos patrocinaram a exposição eram ligadas ao soja, importante, né? Gostaram do trabalho, e é uma linha que eu acho que a gente deve seguir, ou seja, uma exposição que fomente os negócios, né? E na parte de bovinos, que a gente tem que tratar só essa parte da venda de reprodutores, que a gente tem que melhorar ali o nosso acerto com os cabanheiros para que possam, né, organizar para que sejam ofertados naquela mesma época. Porque todos têm pecuária, todos precisam de touro, né? Então, já que estão envolvidos numa coisa importante, senão ela vai nós vamos tornar ela mais técnica, né, mais tecnológica, ou seja, né, que é o objetivo do sindicato, é esse, né? Então, acho que se cumpriu. Tivemos assim entre 500 e 700, 800 pessoas no parque, de um limite que foi nos proposto pela Secretaria de Saúde, no máximo 1.500, né? Mas também tivemos pelas redes sociais, né, que foi até os remates, mais de 40 mil espectadores, né? Então, quer dizer que se 10% a mensagem que a gente procurou passar, se 10% dessas pessoas absorveram a nossa mensagem, tá cumprido o seu eu gostei muito, assisti todas as palestras, achei assim, nota 1000, não tem? Com grande experiência de fazer semana roseira, de fazer palestra, eu avalizo embaixo as palestras. Foi muito bem feito, até a parte política. Mas voltando na parte política, eu quero fazer o seguinte, que é um outro assunto para te entrar, que tu estava agora na inauguração, que era para ter sido aquele sábado da delegacia, né? E aí o seguinte, não aconteceu. Mas pelo motivo de não ter acontecido, só para os nossos ouvintes saber como é importante a política, não aconteceu por que sábado? Porque parece que não tinha um problema do avião, não pôde vir o avião para aterrissar com o tempo de chuva, uma coisa assim. Eu não entendi certo o que houve. Mas houve qualquer coisa assim e estava o senador na hora. E o senador já olhou para o prefeito, que estava também ali naquele momento político, ali no sindicato, e o senador já dizia, o senador Luiz Carlos Reis, dizia assim, prefeito, anota aí o ano que vem no orçamento que eu vou mandar uma emenda para a iluminação do aeroporto. Exatamente. É importante nesse momento que vem a soja, que vem tudo. Bom, e aí então vamos entrar no assunto. Tu estava na DECRAB, na delegacia. Essa delegacia regional de crimes rurais e abigeato, então foi instalada hoje no Alegrete, né? E pelo projeto inicial, que foi capitaneado pelo delegado Valeriano e a delegada Patrícia, ela seria uma DECRAB mais regional, aqui de 8 municípios, mas pelas condições do governo, né, ele atendeu essa solicitação, instalou a DECRAB aqui, mas na verdade, ela vai atingir 42 municípios. Opa. Então, porque ficaram só 4 DECRABs no estado do Rio Grande do Sul. E uma em Alegrete, então. E essa ficou em Alegrete agora. Então, claro que isso vai ser muito maior o movimento, né? Mas existe a presença policial e com policiais especializados, né? Eles vão trabalhar com inteligência, etc. E nós vamos apoiar, como é o nosso trabalho. Nós já tínhamos nos oferecido para apoiar e vamos continuar apoiando. Então, ali tiveram o vice-governador, representando o governador, né? A delegada Nadine, que é chefe de polícia, né? Até o vice-governador, ele é chefe da segurança, ele é secretário de segurança também, né? A chefe Nadine, né, que é a chefe de polícia do estado, o deputado Frederico Antunes, né? Também a presença de vários prefeitos municipais, de Manuel Viana, né? Pessoal da Associação dos Arrozeiros de Uruguaiana, os sindicatos rurais de Uruguaiana, de Manuel Viana e de Barra do Quaraí, tinha gente também. Então tinha gente de toda a região, né, prestigiando esse
ato que, na verdade, ele vai nos trazer segurança. Isso são duas coisas mais importantes para nós, né? Porque a gente realmente estava sem segurança no campo. Mas isso aí tem um detalhe. Aí eu conversando com o tenente-coronel da Brigada Militar também, até perguntando para ele sobre o efetivo da Brigada Militar do Alegrete, né? Conversando ali com o chefe da Brigada Alegrete, ele dizia assim, qual é o efetivo que nós temos ativos hoje? 45 brigadianos. Né? E o que precisaria para o tamanho do nosso município, o tamanho da nossa população, para uma boa segurança? São 145. Então nós estamos só com 30% do efetivo. Né? Eles são sabedores disso. Né? Não é só a particularidade da Alegrete, é toda a região. Então o intercâmbio, a cooperação entre nós, que somos da classe ruralista, com eles, quanto maior, melhor. E uma coisa ressalta, tanto na deficiência, vamos dizer, de pessoal da Brigada Militar, como na instalação da DECRAB e a Polícia Civil, que é o seguinte, as pessoas não fazem o boletim de ocorrência quando são afetadas por algum crime. Por quê? Porque como não tem um bom atendimento para o interior, eles se desestimulam em fazer. Mas isso é justamente o que nós temos que começar a trabalhar contra. Qualquer ocorrência deve ser registrada. Porque se não é registrada, ela não existe. Ela não existe. E ela não existe nem na estatística. Né? Claro que hoje existe um grande... até foi ressaltado lá que, por exemplo, diminuíram as ocorrências no ano passado, mas o ano passado, um ano de pandemia, né? Todo mundo diminuiu tudo no ano passado, até a gripe diminuiu, né? O pessoal usou tudo esse máscara, nem se gripou. Então, mas isso aí é importantíssimo, nós vamos dar o apoio necessário e nós temos que trabalhar para que as ocorrências sejam feitas. Assim eles terão imediatamente, hoje o chefe da brigada nos disse o seguinte, quaisquer brigadiano tem um aplicativo no celular, que se tu falar com ele, ele já registra a tua ocorrência na hora ali no celular dele, né? E tem toda essa tecnologia, hoje tem, isso aí nós vamos ter que fazer lá pelo sindicato, para ensinar as pessoas a fazerem o registro da ocorrência, né? Tem hoje com essas plataformas, com essa tecnologia bárbara, né? Isso não tem por que tu não fazer se tu fizer o registro de um problema que tu teve, tu vai ter, ele vai ser reconhecido lá, mesmo que eles nem tenham atendido na hora certa, mas vai ser reconhecido, aí eles vão poder olhar assim o mapa dos registros, saber que, olha, nessa zona aqui está tendo mais registro, vamos para lá. E a delegacia, como disse o vice-governador, a SWAT da Polícia Civil, que foi instalada em Uruguaiana, ali, com 100 e poucos policiais militares, ela não é só de Uruguaiana, ela é de toda a região, ou seja, quaisquer coisa que acontece aqui, eles vêm para cá, né? Não é para Uruguaiana. Então, quer dizer que façam registro das ocorrências, porque aí elas vão estar sendo capitalizadas lá no mapa das ocorrências do Estado. E aí eles podem nos atender com mais propriedade. E até para a questão de orçamento da delegacia, exatamente, de tudo. Exatamente. Porque como é que tu vai provar que precisam um orçamento maior para despesas com veículo, para deslocamento, se não tem como provar que tu tem a necessidade. Exatamente. Então é bom o público... Então nós vamos trabalhar lá, né? Vamos tentar no sindicato atualizar as pessoas para que hoje tem maneiras muito fáceis de tu fazer isso, até sem se deslocar, né? Se tu tiver a internet lá no campo também, né? Mas Plastina, comecei o programa um pouco nervoso, porque a Cíntia não está aqui, é a nossa jornalista, eu sou só colaborador e meio metido aqui, e aí um pouco nervoso, e comecei a enrolar o pessoal, porque eu sabia que tu estava lá na delegacia, não sabia o momento que tu ia chegar, ia atrasar, mas no final das contas fechou tudo. Não tem mais um minutinho aí, está contigo. Tem mais algum assunto que te interessa? Não, eu acho que agora passada a exposição, agora nós temos que retomar o plantio do arroz, que parece que vamos ter uma semana boa, né? E na parte da pecuária, né, seguir na implantação de pastagem de verão e já se preparando para o período do reprodutivo, né?
Então agora é baixar a cabeça e trabalhar, que o clima tá muito bom, né? Tá muito bom. E vou te dizer uma coisa que eu li rapidinho. Cuidem do carrapato. Para os nossos ouvintes, eu não li toda a matéria, pessoal. Eu só li a mensagem. Até porque é inglês, até fazer a transferência muitas vezes não dá tempo. Mas eu li qualquer coisa de um especialista financeiro dizendo o seguinte: que a história da China com boi e trancamento é porque eles estão com um problema interno lá, porque como mataram muito porco em 2018, eles tiveram que, no lugar do suíno, dar carne de boi. E que o chinês está aprendendo e não quer voltar para carne de porco. E que eles têm que fazer essa pressãozinha. Em seguida vai liberar esse mercado.